Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. É um grande prazer estarmos mais uma vez para estudar a Santíssima Palavra de Deus, o pão o nosso sustento, a palavra. Como diz a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a palavra de Deus é o nosso pão, o nosso sustento. Meu nome é Leonel Joseph. Vamos estudar a segunda parte do tema sobre o selamento dos 144 mil. Como já foi prometido no primeiro vídeo sobre esse tema, que haveria uma segunda parte e talvez uma terceira ou quarta parte, porque é um tema muito vasto e muito interessante e importante para o povo remanescente. Antes de começar e continuar com o nosso tema, vamos fazer uma breve oração. Oramos. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Agora que vamos seguir estudando esse tema tão importante, te pedimos em nome de Jesus que nos possa iluminar para que possamos entender a Tua palavra. Envia Teu Santo Espírito para nos guiar a toda a verdade. Abençoe também cada irmão que está ouvindo, estudando esse tema através desse canal. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos tudo isso com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus irmãos, e desde já agradeço os irmãos que estão assistindo esses temas pelo canal. E também agradeço pelas orações. Sabemos que quanto mais oramos, quanto mais nos consagramos a Deus, quanto mais Deus também pode nos usar para a sua glória, para a sua honra. Vamos seguir o nosso tema e hoje vamos falar a segunda parte do tema sobre os 144 mil. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse 7, o verso 1. Eu estou usando, como já falei no primeiro vídeo, estou usando a versão King James, a King James no português, a versão do 1611, a King James fiel. Em inglês seria a versão autorizada do King James, the authorized version of King James. Essa é uma das Bíblias mais fiéis que existe. Não há Bíblia perfeita, não há tradução perfeita. A palavra de Deus é perfeita, mas as traduções têm alguns pequenos erros e às vezes tem traduções tem traduções que não são legais, que não são tão boas. Então, para poder entender melhor a mensagem da Bíblia, devemos estudar a Bíblia com uma versão que é mais fiel ao original, como a Almeida Fiel, é muito boa também, corrigida e fiel. Atualizada não recomendo para fazer esses estudos muito mais profundos. Seria melhor ter uma Bíblia Almeida corrigida fiel, e agora neste ano 2018, e acho que no ano 2017 fizeram a tradução, e está agora disponível este ano 2018, a King James fiel, de 1611. Tem outra King James também que foi traduzida antes de sair, mas que não é tão fiel. Eu comparei já com a versão autorizada em inglês, não é tão boa. Mas essa eu comparei, eu vi que uma versão muito boa para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus com uma versão mais fiel ao original, tá? Muito bem, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no verso 7. Apocalipse capítulo 7, o verso 1. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No primeiro vídeo falamos dos 4 ventos, estudamos e vimos que os 4 ventos representam lutas, guerras, conflitos, etc. E de maneira mais especial, vimos que esses 4 ventos, segundo textos que nós lemos no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, a página 152, vemos que esses 4 ventos representam o último conflito, a marca da besta,
E hoje vamos entrar mais detalhes sobre isso. Vamos definir mais uma vez esse evento. E o foco hoje é falar da necessidade do selamento antes do sopro desses 4 ventos, especialmente da purificação que Deus há de fazer no povo, no meio do povo remanescente da sua igreja hoje, a igreja adventista do 7º dia, que eu acredito que é o povo remanescente de hoje, a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, a igreja que guarda os 10 mandamentos e também que tem a doutrina fundamental de todo cristianismo, que é o santuário. Porque Cristo, nosso sumo sacerdote, está no santuário celestial, intercedendo em favor do Israel, em favor de seu povo de hoje, o Israel moderno. Então, a igreja adventista do 7º dia, tendo a doutrina do santuário, guardando os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus, segundo o Apocalipse 19, o verso 10, é o espírito da profecia, o espírito de profecia. Então temos a doutrina central de toda a Bíblia, que é o santuário, porque de aí está Jesus, o personagem central, principal da Bíblia. O Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso também, nosso advogado que nos defende no juízo, que nos defende, que nos salva. Então, ele está lá no santuário celestial. Também temos os mandamentos de Deus, porque no segundo compartimento do lugar santo, do lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário celestial, o que é o lugar santíssimo, temos o arca de testemunho, temos os 10 mandamentos, aí o decálogo, Cristo está oferecendo para seu povo. Então, quando você estuda a Bíblia, as profecias, e você tem um coração honesto, você vai encontrar realmente que o povo remanescente, o Israel de hoje, é a igreja adventista do 7º dia, e que é que guarda os mandamentos de Deus e também tem o testemunho de Jesus, ok? É muito importante saber isso, saber qual é a igreja verdadeira, qual é o Israel de hoje. Se a gente não consegue entender esse ponto, não vale a pena fazer estudos mais profundos da palavra de Deus. Deve começar com o básico. Ok, meus irmãos? E os 4 ventos aqui há de soprar-se sobre o mundo inteiro, porque os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, o que significa que o evento simbolizado pelos 4 ventos é um evento mundial, ok? Mundial, vai afetar todos os países do mundo. E antes desse evento, Deus envia um poderoso anjo reter os 4 ventos até que o selamento de seus servos, os primeiros frutos, segundo Apocalipse 14, verso 4, até que os 144.000 filhos de Deus, filhos de Israel, sejam selados, que são também servos de Deus. Os 4 ventos representam um evento ao nível mundial, ok? Os 4 cantos da terra. Um evento que poderia interferir no selamento dos 144.000 se Deus permitisse que aconteça antes do selamento. Por isso, Deus enviar um poderoso anjo falar aos 4 anjos, reter os ventos até que o selamento seja cumprido. De aí, o selamento dos 144.000 ocorre durante um tempo de paz, relativamente, um tempo de paz para a igreja, não necessariamente para o mundo, porque sabemos enquanto os 4 ventos estão sendo retidos, houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, houve guerras em Iraque, Irã, guerra contra o terrorismo, conflitos entre as nações. Então mostra realmente que esse tempo de paz não é especialmente para o mundo, mas é um tempo de paz para a igreja, para que a obra do selamento seja feita. Isso que é evidenciado no Apocalipse 7, verso 1. Reter os 4 ventos até que os servos de Deus sejam selados. Então, para que as nações não interfiram na obra do selamento. Por isso é necessário agora, meus irmãos, enquanto temos esse momento de paz, devemos procurar com toda a nossa força sermos selados agora. Então, é o fato que
O fato também que a grande multidão, segundo Apocalipse 7, o verso 14, a grande multidão vem da grande tribulação, mostra que após o selamento dos 144 mil, os 4 ventos serão soltos. E os 144 mil, como vamos ver mais tarde, vai fazer uma obra para resgatar, para pregar o evangelho às pessoas que estão fora da igreja. De aí que a grande multidão vem da grande tribulação, que comprova que isso acontece depois do selamento dos 144 mil. Quando os 4 ventos estão soltos, né, para soprar sobre a terra. E tem uma coisa grande também, uma coisa muito importante. Qual evento, segundo a Bíblia, vai acontecer, o evento ao nível mundial? Qual evento a igreja espera agora, nestes últimos dias? Agora, lógico, é o evento profetizado no livro de Apocalipse 13, o verso 15 a 17, que vamos ler agora. Apocalipse 13, o verso 15 a 17, que é o evento da marca da besta. Vamos ler aqui, na versão King James. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que todos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Verso 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta, o número de seu nome. Então aqui vemos que será uma grande perseguição para aqueles que vão se opor. Vai ser uma grande perseguição para aqueles que vão se opor à marca da besta. Por isso agora, meus irmãos, é o nosso tempo de estudar a palavra de Deus como membro da igreja remanescente, a igreja que guarda o verdadeiro sábado, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e que guarda o sábado também, para que possamos, essa igreja mesmo que vai fazer frente a essa grande perseguição, devemos estudar muito mais a fundo as profecias relacionadas com esse grande evento mundial, ok? Simbolizado pelos quatro ventos. Mas tem uma coisa muito mais importante. Durante o sopro desses 4 ventos, haverá também juízos de Deus, né, sobre a terra. Aí isso está evidenciado nos versos 2 e 3 de Apocalipse. O verso 2 e 3 de Apocalipse, que diz: E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava com alta voz aos 4 anjos, às quais havia sido concedido ferir a terra e o mar. Então os 4 anjos também tinham poder de fazer dano à terra, de ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus. Então aqui vemos que os 4 anjos também têm poder de ferir a terra, de fazer mal à terra, de danificar a terra. Da igual forma, os anjos de Apocalipse, os 4 anjos do verso 1 também têm poder para soprar sobre a terra, sobre o mar, sobre as árvores. Então haverá 2 forças em colisão, ok? Os ventos das nações perseguindo o povo de Deus e os anjos de Deus derramando os juízos de Deus sobre os ímpios. E isso está evidenciado com o decreto de morte, né? O decreto de morte da besta, que está em Apocalipse 13, o verso 15, dizendo com que todos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Haverá um decreto de morte contra aqueles que não vão aceitar adorar a imagem da besta, nem tomar o sinal na sua testa, na sua mão. Haverá um decreto de morte. Isso é uma perseguição mesmo, segundo Daniel 12, o verso 1, né? A grande tribulação, qual nunca houve desde que há nações. E também haverá um decreto
um decreto contra aqueles que vão aceitar essa imagem da besta. Isso encontramos no livro de Apocalipse, o verso 9 e 10. E seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, os ventos das nações vão soprar sobre a igreja, ou contra a igreja. No caso, vai perseguir as pessoas que vão, os irmãos da fé que vão se opor à marca da besta, que não vai aceitar esse sistema de adoração. Mas também haverá os juízos de Deus que vão cair sobre aqueles que vão adorar a imagem da besta, que vão aceitar esse falso sistema de adoração e que vão pegar o sinal nas suas testas ou na sua mão direita. Então, por isso, meus irmãos, antes que essa coisa aconteça, Deus vai selar o seu povo. Deus vai visitar a sua igreja, vai passar o seu exército em revista para saber se realmente estamos prontos para entrar na última batalha, no último conflito. E já que esse selamento de Apocalipse 7 é o mesmo que foi revelado a Ezequiel em visão, o que vamos ler agora no livro Testemunho para Ministros, página 445, uma declaração muito dinâmica que joga luz sobre o selamento, que nos ajuda a entender melhor o selamento, que diz: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunho para Ministros, página 445. Então, o selamento dos 144 mil que João viu em Apocalipse 7 é o mesmo que Ezequiel viu em visão. Então, tanto João quanto Ezequiel viram o mesmo evento. Então, o evento descrito em Apocalipse 7, que é, na verdade, o livro Apocalipse, o nome original seria a revelação, né? Revelação de Jesus Cristo, né? Segundo Apocalipse 1, o verso 1 a 3, é uma revelação. Então, essa revelação que encontramos aqui na Apocalipse 7, encontramos a origem, a profecia mesmo dessa revelação no livro de Ezequiel. Porque todos os livros da Bíblia terminam e também se encontram no livro de Apocalipse. Então, quando você for estudar um tema de Apocalipse, você vai encontrar no Antigo Testamento, com os profetas do Antigo Testamento, elementos que vai ajudar você a entender o tema que está no livro de Revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação das profecias que encontramos no Antigo Testamento. E também no outro livro muito interessante, temos uma declaração muito interessante, encontramos no livro Manuscript Releases, que não está em português, o Manuscript Releases. Aqueles que têm acesso ao aplicativo aplicativo dos livros de profecia, podem entrar na internet, vai na parte de inglês e você vai encontrar os Manuscript Releases, os manuscritos publicados ou manuscritos inéditos. Manuscript Releases, volume 1, Manuscript Releases, volume 1, página 260. Vamos traduzir essa declaração muito importante sobre Ezequiel 9 e Apocalipse, sobre o selamento, no caso, né? Porque o nosso tema aqui é o selamento. O que diz a serva do Senhor aqui nessa declaração importante? Estudai o 9º capítulo de Ezequiel, ou seja, o capítulo 9. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. No entanto, o tempo passa e o povo está adormecido. O povo está dormindo. Are asleep, adormecidos ou dormindo. Então, vemos aqui, meus irmãos, que a profecia de Ezequiel 9, que muitos acham que foi cumprida na destruição de Jerusalém, e até alguns pregam sobre isso, dizendo que foi o irmão de Nabucodonosor que fez
essa obra de selamento, e foi os exércitos dos caldeus que fizeram, os babilônios, né, que fizeram essa matança de Ezequiel 9, e pregam isso e até convenceram alguns irmãos a acreditar que Ezequiel 9 não tem nada a ver com a nossa denominação, a nossa salvação. Não tem nada a ver com o tema do selamento. Alguns pregam isso, não todos, mas alguns têm essa ideia. Mas como a gente não podemos seguir os homens, porque o Apocalipse 7, o verso 4 diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, os 144 mil seguem o Cordeiro. Então, seguem a palavra de Deus, a Bíblia. Não seguem os homens, né? Se alguém diz uma coisa que está em harmonia com a palavra de Deus, aceitamos. E quando diz uma coisa que não tem harmonia nem com a história, nem com o espírito de profecia, nem com a Bíblia, então, lamentavelmente, não podemos aceitar. E uma dessas teorias é que Ezequiel 9 foi realizado na destruição de Jerusalém pelos babilônios, na deportação dos judeus, né, na Babilônia durante 70 anos. Eles falaram que o templo foi destruído, etc. E que essa obra de selamento de Ezequiel 9 foi realizado pelo um dos irmãos de Nabucodonosor, um irmão de Nabucodonosor. O que eu acho que não foi assim. Então, mas a serva do Senhor nos diz no livro Manuscript Releases, o livro Manuscrito Inéditos, volume 1, a página 260, não está traduzido em português, mas está disponível, né? Aqueles que podem acessar a internet podem acessar esses livros. São mais de 27 volumes de Manuscript Releases. São muitos volumes. A serva do Senhor nos diz: estudar o 9º capítulo de Ezequiel. O 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão, literalmente. Vão se cumprir. Por quê? No livro de testemunho para ministros, já ela tinha falado que o selamento que João viu em visão de Apocalipse 7 é o mesmo que Ezequiel no capítulo 9 viu. Então, por isso que o selamento ainda está futuro. Deus está selando, no caso. E a matança descrita em Ezequiel 9, o juízo de Deus em Ezequiel 9, ainda também é um evento futuro. Não é algo que já aconteceu. Ok, meus irmãos? Então, é importante. Por que Deus vai fazer por que é necessário, uma pergunta agora, por que é necessário fazer esse selamento, essa purificação na igreja antes do sopro dos 4 ventos? Por que Deus vai visitar a sua igreja antes de enviá-la a terminar a sua obra? É uma pergunta muito interessante. Vamos ver a necessidade, vamos ver por que Deus vai fazer isso. Estudando a condição, vamos estudar agora a condição do povo de Deus justamente antes de Ezequiel 9, antes do sopro dos 4 ventos. É necessário entender isso, porque quando você estudar esse ponto, esse tema, desde esse ponto de vista, você vai entender o porquê Deus está enviando para você, através desse canal, essa mensagem sobre o selamento e a purificação da igreja. No livro, vamos estudar a condição do povo de Deus hoje. No livro Serviço Cristão, na página 38, vou ler uma pequena declaração aqui, que diz: quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não o serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Enquanto a distância entre Cristo e seu povo está aumentando, a distância entre o povo de Deus e o mundo está cada vez mais diminuindo. Isso não é o que está falando, isso é a serva do Senhor que está revelando, dizendo o que está acontecendo. E também vemos na atualidade que o que ela escreveu aí não é nada estranho, é algo real, é algo que está acontecendo na nossa igreja. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Os sinais distintivos
entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram, como o Israel de outrora, no passado, seguem as abominações das nações que os cercam. Estamos seguindo as abominações dessas nações, do povo comum, dos mundanos. Por isso, a distância entre Cristo está diminuindo cada vez mais, enquanto a distância entre Cristo e seu povo está aumentando cada vez mais, e essa distância está diminuindo entre o povo de Cristo e o mundo. Por isso, Deus, antes de enviar o seu povo a enfrentar essa grande crise, essa última batalha, Deus necessariamente vai fazer uma obra de purificação. Vai selar os que gemem, suspiram por causa de todas as abominações que se cometem na igreja, e vai também destruir aqueles irmãos que têm só o nome de adventista. São mornos. Estão na igreja, mas o coração deles não está realmente nas coisas de Deus. O coração desses irmãos estão nas coisas do mundo. Por isso, nesse mesmo livro, a Serva do Senhor diz, página 41, Serviço Cristão, página 41, ela diz: é uma solene declaração que faço à igreja, uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Nem um entre 20, ou seja, nem 5%. Nem 5% dos que estão registrados na igreja estão preparados para finalizar a sua obra e vão se achar sem Deus e sem esperança como um pecador comum. É uma declaração solene, muito solene, meus irmãos. Não podemos entrar na igreja verdadeira e achar que só pelo fato de ser batizado, de ir na igreja no sábado, ou talvez dar um dízimo oferta, e isso já basta. Não é isso. Tem muito mais. Deus quer de nós um povo que mantenha os sinais distintivos, ok? Como diz na página 38, os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo. Temos que manter esses sinais, não podemos deixar que desapareçam. Devemos manter esses sinais, ok? Ou seja, as marcas que distinguem realmente somos cristãos. Quais são essas marcas? É ter um comportamento verdadeiro, de cristão verdadeiro. Rejeitar as modas desse mundo. Rejeitar ser parecido ao mundo. Às vezes, não sei se muitos de nós vemos muitas revistas, a capa de revistas do mundo, e queremos imitar o mundo, ser exatamente como o mundo. Às vezes você vai na igreja, você acha que é um desfile de moda. Então, temos que evitar essas coisas. Manter o regime pró-saúde, de alimentação saudável. Voltar ao regime do Éden. Rejeitar as carnes, os peixes. Voltar como Deus quer que o povo remanescente come e se vista bem, de maneira que o mundo possa dizer que somos realmente verdadeiros filhos de Deus. Ok? O regime pró-saúde, evitar as coisas do mundo, as festas do mundo. E eu lamento também que ultimamente estão festejando as festas juninas e as festas julinas nas igrejas. O que tem isso a ver com a nossa igreja? O que tem isso a ver com os adventistas do sétimo dia? Festa julina, festa junina, estão aumentando cada vez mais as práticas e as coisas desse mundo. As novelas. Muitos também perdem muito tempo vendo as novelas, perdendo o tempo precioso que podia passar na oração, na consagração, no estudo da palavra, ou talvez ajudando alguém a entender melhor a nossa doutrina. São muitas coisas, meus irmãos. Ok? Sem contar as outras coisas. Vamos fazer um vídeo especialmente sobre a reforma. No que temos que reformar? O que reformar? O que significa reforma? Temos que estudar esse tema muito mais aprofundadamente.
Ok, meus irmãos, vamos seguir aqui no tema que estamos estudando sobre o Ezequiel, o selamento. Estamos vendo a condição da igreja. Então, se a igreja está nessa condição, necessariamente Deus tem que passar e tirar os acãs da igreja. Os acãs que estão perturbando a igreja. Lembra você da história de Josué no livro, da história de Acã no livro de Josué? Da história de Acã em Josué 7. Depois de vencer, de entrar no Jericó, né? Aí ele estava em frente de uma pequena cidade que se chama Ai, a cidade Ai. E aí Josué enviou os israelitas, né, a fazer uma pesquisa sobre essa pequena cidade. Ele falou, e foram e visitaram a cidade, e viram a cidade como os espiões. E os espiões falaram para Josué: Josué, não precisa enviar todo o povo lá. É uma pequena cidade, não são muitos. Envia entre 2 ou 3 mil para ir combater lá. E Josué enviou 3 mil homens aí para combater os habitantes de Ai. Segundo verso Josué 7, o verso 4 diz cerca de 3 mil homens para combater o Ai, os habitantes de Ai. Mas o que aconteceu? Surpresa! Chegaram e fugiram perante o exército de Ai. Fugiram e foram derrotados. E Deus diz assim: tem uma coisa amaldiçoada no meio do campamento de Israel. Tem um anatema, uma maldição no acampamento. E o Israel não poderá ficar de pé. Isso tenho que ler. Diz assim: Josué ficou muito triste depois da derrota. Por que fomos derrotados? Por quê? Aí Deus revelou para Josué: tem uma coisa amaldiçoada. Tem anatema no meio de ti, no meio de Israel. Josué 7, verso 10 diz assim: e o Senhor diz a Josué: levanta-te, porque jazes tu sobre tua face. Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, o anatema. E também roubaram e dissimularam e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Eles pegaram o anatema. Deus falou que não tinha que pegar, mas eles pegaram. Então, desde no verso 13 diz: levanta-te, Josué 7:13, levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Deus diz claramente que o exército, o povo, não poderá ficar de pé diante dos inimigos enquanto que não retirarem a coisa amaldiçoada, o anatema. Meus irmãos, é uma coisa muito solene. Se só um Acã, não havia, a Bíblia não revelou que eram 5, 10, era um. O Acã pegou a coisa e escondeu na sua casa. A maldição. E Deus diz assim: tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Então Deus enviou a Josué fazer uma santa convocação. Uma convocação para santificar o povo, para saber quem pecou contra o Senhor. E aí, como você sabe da história, eles começaram por tribos, depois por família, por casa. Então, depois por homem, segundo Josué 7, o verso 14. Então foi assim. Mas Acã sabia. Quando começaram a fazer a pesquisa, eles começaram a estudar tribos por tribo por tribo, casa por casa, família por família. Ele poderia ter confessado o pecado muito mais antes. Mas não. Ele ficou calado, esperando que Deus não vai ver, não vai achar o que ele está escondendo. Então, a serva do Senhor, com relação a isso, tem uma solene declaração. Por isso estudamos a Bíblia e o espírito de profecia. Lamentavelmente, tem muitos irmãos adventistas
que não acreditam no livro de Espírito de Profecia. É uma pena, porque são livros muito inspirados. São livros que nos ajudam a entender a mensagem de Deus para o povo remanescente. Por isso diz assim, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Vamos ler no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 157. Página 157. Vamos ler. Se a presença de um só Acã foi suficiente para enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos poucos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? Meu Deus! Ó Senhor Jesus, misericórdia para teu povo remanescente. Uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã. Já que a igreja é formada pelas famílias, também a sociedade também, né? A sociedade é formada pelas famílias. Famílias fortes, consagradas, vamos ter uma igreja forte, consagrada. Mas em cada igreja tem o seu Acã. Em quase todas as famílias. E quase cada família tem seu Acã. Então, meus irmãos, vocês acham que estamos prontos para entrar nesse conflito representado pelos 4 ventos com uma multidão de Acã em meio de nós? O que acontecerá com a igreja assim? Não será que a gente vai ir a repetir o mesmo evento contado em Josué 7? Quando um só Acã enfraqueceu Israel a tal ponto que eles fugiram diante do seu inimigo. Por isso, meus irmãos, muitas vezes queremos dizer, a lei dominical vai sair, a lei dominical, o Papa está fazendo uma reunião, o presidente dos Estados Unidos estão fazendo reunião, a lei está por sair. O povo está focando, sabe no quê? A maioria está focando na lei dominical. Quando vai sair a marca da besta? Mas o que eles não estão sabendo, segundo a palavra de Deus, Deus não vai enviar sua igreja deste jeito, desta forma, a enfrentar o inimigo. Seria uma derrota. E como Deus não pode perder nessas últimas horas, antes que volte Jesus, Deus necessariamente vai purificar sua igreja totalmente. Totalmente será uma investigação como fez no antigo. Tribos por tribo, família por família e homem por homem. E todos os Acãs, segundo Ezequiel 9, serão exterminados. Da igual forma que no verso 25 de Josué 7, vamos ler aqui verso 25, Josué 7, 25, diz assim. E Josué disse, por que tu nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apredejou. E os queimaram no fogo depois de serem apedrejados. Os Acãs perturbam a igreja. E os Acãs também. Se Deus os deixar no meio de nós para enfrentar o inimigo nessa última batalha, a igreja cairá. Por isso, o foco do selamento se perde quando a gente começa a falar, a marca da besta. Se é literal esse número, é simbólico. Não é esse foco. Devemos nos guiar pelos princípios bíblicos, que Deus vai intervir na sua igreja antes mesmo de enviá-lo a enfrentar o inimigo. A última batalha. Estamos prontos? Estamos prontos para sermos selados? Porque Deus não vai enviar uma igreja fraca, uma igreja seca, cega, nua, uma igreja que é morna e que nenhum entre 20, ou seja, em cada 100 adventistas, nem 5%,
Isso foi escrito em 1893, tá? 1893, quando estava começando a obra. Quando ainda as pessoas não eram tão atrevidas. Quando ainda as modas não tinham se infiltrado tanto na igreja. E tem irmãos adventistas que têm 40, 50 anos na igreja, ficam escandalizados ver as coisas que estão acontecendo. Já cada vez mais o mundo está infiltrando na igreja. E em vez de converter o mundo está convertendo a igreja. Na página 45 do livro Serviço Cristão, vou ler aqui e diz: a igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. Diariamente, a igreja se está convertendo ao mundo. Diariamente. Diariamente, a igreja está se convertendo ao mundo. Serviço Cristão, página 45. Então, meus irmãos, na terceira parte do nosso tema, eu vou entrar exatamente na purificação da igreja, onde haverá dois grupos. Os selados, os 144 mil selados, servos de Deus. E haverá um grupo também que ficará sem a marca de Deus. Que Deus abençoe. Que possamos pensar na nossa salvação. É o tempo de nos levantarmos como só homem, pedindo a Deus que seja o seu povo, que intervenha. Porque as coisas não andam bem, meus irmãos. Não andam bem na igreja remanescente. Isso me dá uma dor. Ver tantas pessoas, tantos irmãos na escuridão. Confusão. Muita confusão. Muitas falsas doutrinas. Muitos ventos de falsa doutrina. Estamos deixando cada vez mais a segura âncora que é a Bíblia. As profecias. Especialmente esse tema do selamento. Em vez de ficar falando dos 144 mil se é simbólico, se é literal, aquela nova teoria agora de quadro perfeito, que eles estavam no quadro perfeito, muitas falsas coisas, teoria. E o povo se distrai nessas confusões e esqueçam que Deus vai intervir. Deus não vai deixar a igreja com uma multidão de acãs no meio dela para ir enfrentar a marca da besta, para sofrer uma derrota, e vai sofrer. Se for assim, ia sofrer mesmo. Mas em nome de Jesus, Deus vai purificar a sua igreja. Glória a Deus. Ele vai purificar a sua igreja. Ele vai intervir. Ele vai selar o que suspiram. Ezequiel 9, né? Faz uma marca. Versículo 9:4. Disse o Senhor: vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, que significa a igreja, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Esses que suspiram, que gemem, que choram por causa das abominações serão selados. E todos aqueles que não veem uma diferença entre o que é verdadeiro, o que é santo, que não vê diferença entre o que é certo ou errado, entre o pecado e a justiça, entre servir a Deus e servir a Satanás, todos que não veem essa diferença clara e nítida, lamentavelmente, passarão pelo fio da espada, serão visitados dos anjos de Deus. Na terceira parte a gente vai entrar muito mais profundamente nesse aspecto. Estudem, meus irmãos, estudem, pelo amor de Deus, estudem, meus irmãos. Estudem. Minha alma está angustiada, meus irmãos. Minha alma está angustiada a ver tantos irmãos negligentes, indiferentes, que não querem estudar, achando que Deus vai aceitá-los de tal jeito de indiferença, de negligência, que não querem estudar a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, e caem em discussões e procuram servir ao mundo, ser igual ao mundo. Meus irmãos, estudemos a palavra de Deus. Estudemos, meus irmãos. O tempo já se acabou. Deus está esperando que a igreja se levante e que pratique a justiça para ser salvo. Em nome de Jesus. Na terceira parte vamos entrar nessa purificação da igreja. Deus abençoe você e que sempre sigamos o reto caminho da verdade. Amém.